Vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós somos alunos da FAMIG/FEAMIG. Nós vamos apresentar o nosso trabalho de TCC sobre processos de galvanização de tubos. O nosso grupo é formado por Bárbara Nayane, Arilson Magalhães, Guilherme Lopes e Felício Matos. Vamos falar, sobre a introdução, que a galvanização começou com Merlot em 1741 e foi patenteada por Sollel em 1837. A pesquisa consiste, num estudo descritivo, assim, baseado em análise de processo de tratamento de superfície de ferro e aço, especificamente processo de galvanização a fogo. O que é a galvanização a fogo, A galvanização a fogo, por muitas vezes, ela é chamada de galvanização a quente. É um processo de aplicação de zinco em componentes de aço, e revestimentos de ferro fundido, através de imersão de componente em um banho de zinco fundido. A simplicidade, do processo de galvanização a fogo é uma vantagem sobre outros métodos de proteção contra a corrosão. Pode ser encontrado em quase todo tipo de aplicação, nas indústrias de aço é aplicado, as indústrias de utilidades domésticas, processos químicos, papel, celulose, construção civil, automotiva e transporte. Os objetivos da pesquisa, O objetivo geral deste estudo é elucidar o processo de tratamento de superfície em aço, através de galvanização a fogo, demonstrando o quanto é eficiente o combate à corrosão, sua durabilidade, o seu baixo custo, comparado aos outros processos de proteção ao aço. Sobre os objetivos específicos de pesquisa, tem-se apresentar, segundo a norma brasileira de regulamentação, a NBR 6323, os requisitos exigíveis para a galvanização de produtos de aço revestidos de zinco por imersão a quente. Identificar o processo e elucidar os principais fatores que ocasionam a qualidade de uma galvanização e como atua, cada fator no processo. Analisar resultados de uma alteração no layout de um processo de galvanização em tubos. Eu vou passar sobre a justificativa, justifica-se a pesquisa baseada na percepção da necessidade de conhecimento da produção de produtos que estão no nosso dia a dia, um método simples que faz total diferença, na qualidade de muitos produtos de aço. A engenharia de produção, busca cada vez mais um método de trabalho mais eficiente e econômico para produtos galvanizados. Com isso, o seu cliente poderá ter um produto de qualidade com baixo preço. O problema da pesquisa, o que especifica os requisitos exigíveis para a galvanização de produtos de aço é justamente a NBR 6323. Eu vou passar para o Guilherme, que vai falar mais sobre o referencial teórico. Bom, sobre o referencial teórico, nesse nosso referencial, nós vamos falar, sobre um processo de galvanização de tubos e nesse processo, como é feito, a gente vai explicar as etapas, de uma forma geral. Dentro do processo de galvanização, basicamente 90% dos processos, eles são com as etapas conforme o slide, Basicamente, você transporta tubos ou chapas, enfim, qualquer material em aço que seja necessário um processo de galvanização, você passa ele nas etapas, nas imersões em tanques. Como apresentado, o tanque de ácido, o tanque de água, o tanque de cloreto são basicamente tanques para um beneficiamento da superfície externa. É muito importante nesse processo que a superfície externa do produto seja isenta de graxa, óleo e principalmente oxidação, porque isso pode atrapalhar na imersão da cuba de zinco. Então, basicamente, esses processos que eu acabei de falar são basicamente para limpar o produto, Após esse processo, é passado por uma banca de gabaritação. Após essa banca de gabaritação, passamos por uma estufa de secagem, porque após essa limpeza, esse beneficiamento da superfície, precisamos que o produto esteja seco, esteja isento de água ou de ácido. Por quê? Quando ele for entrar na cuba de desencaixe, o processo pode ser que não seja eficiente.
Logo após a estufa de secagem, temos a cuba de zincagem. Essa zinca nada mais é que você vai mergulhar, imergir o produto nessa cuba, no qual ele vai fazer aquela camada protetora, que é o processo em si da galvanização. É uma cuba, né, quente, aproximadamente 450 graus, certo? E nisso ele vai revestir todo o produto. Após essa etapa, temos o tanque de resfriamento, no qual vamos esperar secar, né, e dar a aderência necessária. Após isso, a banca de desgabaritamento, e nesse processo o processo vai embalar o produto para que ele seja liberado para o cliente. Nesse layout, nós fizemos uma linha de produção, basicamente como é feito. Tudo que eu expliquei aqui no slide anterior, nós temos nesse layout do processo, né, basicamente o que é feito com os desenhos para ficar melhor, mais visto, né? Beleza. Então, basicamente, o processo de galvanização é a aplicação do zinco na camada externa, na superfície externa. Mas eu vou falar aqui agora das vantagens e desvantagens desse processo. Quais são as vantagens? Um custo muito baixo, a manutenção do produto e da linha de produção é baixa, a durabilidade comparada ao processo de pintura é mais durável, é mais confiável, mais tenaz. Esse processo, ele abrange toda a cobertura, como ele faz um processo de imersão, toda a cobertura do material é protegida, é muito fácil a inspeção, uma inspeção basicamente visual, o processo é rápido e é uma proteção da galvanização, né? É basicamente isso. Porém, todos os processos produtivos, ele tem as desvantagens. As desvantagens desse processo é que ele não pode ser feito em qualquer lugar, tem que ser em locais específicos, em linhas de produção. O zinco, nós não conseguimos, comparado ao processo de pintura, não conseguimos cores como, exemplo, preto, branco, nesse caso, somente o alumínio, né, ou cinza. As dimensões, produtos de dimensões muito grandes, não conseguem ter uma adaptação do processo. As altas temperaturas do banho de zinco podem distorcer, exemplo, chapas muito finas podem ocorrer desempenho por causa da temperatura, e produtos soldados, de forma geral, não têm uma boa aderência. Aqui, nessas tabelas, é um comparativo de galvanização e pintura. Nesses dois primeiros, tem algumas referências sobre a pintura, a durabilidade, a necessidade de retoque durante os anos. Então, esses gráficos estão mostrando o esquema de pintura em formas convencionais, semi-nobre, nobre, e a tabela de baixo fala sobre a taxa de corrosão. Nesse slide, a taxa de corrosão e as etapas de manutenção durante os anos, né? A gente pode fazer um comparativo que o zinco, durante os anos, não há necessidade de tanta manutenção e a durabilidade é maior. Bem, a parte do referencial teórico foi finalizada. Agora, o referencial metodológico, eu vou passar a palavra para o Felício. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco da metodologia usado para o nosso trabalho, né? E a definição aí, segundo Antônio Carlos Gil, sobre pesquisa, é um procedimento racional sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos, né? A nossa pesquisa, quanto aos fins, ela é classificada como descritiva, pois ela é objetiva em descrever o processo de tratamento de superfície de aço através da galvanização a fogo. Além disso, ela descreve as características e as particularidades desse processo. A nossa pesquisa quanto aos meios, né, ela é classificada como pesquisa bibliográfica, porque ela é fundamentada em artigos científicos, né, tratados dentro de uma leitura minuciosa, a fim de melhorar e ponderar as informações que foram usadas aí para a elaboração desse trabalho. A organização em estudo, né, é destrinchar o processo de galvanização a fogo a partir do referencial bibliográfico da NBR 6.323, além de análise de dados secundários, conversas informais com diversos profissionais da área aí de galvanização. O universo de pesquisa e amostra, né? Nós tivemos como universo de pesquisa e amostras livros, revistas e entrevistas informais, como foi dito, sendo as amostras não probabilísticas, né, por não se tratarem de material com análise matemática.
As formas de coletas para o nosso trabalho foram livros periódicos científicos, revistas conceituadas, né, e artigos publicados. Após a leitura desse material e uma análise, nós conseguimos fazer uma análise descritiva e compilamos os dados, buscando estabelecer uma melhor compreensão desse material no qual está sendo apresentado. As limitações da nossa pesquisa, ela foi devido à pandemia do Covid-19, onde nós ficamos limitados, né, a fazer visita em loco devido ao risco de contaminação. Além disso, nós tivemos uma grande limitação devido ao segredo de produção, onde muitas empresas proibiu de fazer filmagem, tirar fotos, devido aí ao contexto citado, que é o segredo do processo produtivo. Dentro dessa limitação, nós fizemos uma análise sistemática de plástico comumente conhecida, e além de criar um fluxo generalista para entender o processo. Vou passar a palavra para a Bárbara para apresentar um pouquinho dos resultados obtidos do nosso trabalho. Bom, a partir da análise, né, de pesquisa e da revisão metodológica, nós chegamos aos seguintes resultados para mostrar um pouco como os objetivos específicos do estudo eram aplicados no nosso trabalho. Os métodos, foi necessário demonstrar os métodos e benefícios da galvanização como forma de combate à corrosão e a durabilidade desses produtos. E, a partir daí, levantamos 4 pontos principais que vão ser destrinchados agora. O primeiro deles são os requisitos exigíveis para galvanização a quente, segundo a norma da ANBR 6323. E, segundo essa norma, existe uma exigência, né, que deve ser cumprida. E, primeiramente, essa norma não pode ser aplicada em condições da galvanização contínua por imersão a quente de chapas, fios e telas trançadas e soldadas, da galvanização por imersão a quente de tubos em plantas automatizadas e da galvanização por imersão a quente de outros produtos pelos quais existam normas especificadas. Quando essa norma não especifica o procedimento relacionado aos critérios de segurança, saúde e preservação, é necessário que um executor possua um conhecimento adequado para esse procedimento na utilização e manuseio do produto para garantir a integridade e a preservação do meio ambiente também. A partir daí, foi necessário também analisar requisitos e referências normativas, onde foi observado as ABNTs aplicáveis, que são a NBR 7397, que se configura o revestimento de zinco por imersão a quente, a NBR 7398, onde foi verificado a aderência ao produto, a NBR 7399, onde verifica a espessura por processos não destrutivos, a NBR 7400, onde a verificação de uniformidade do revestimento é verificada, e a NBR 7414, onde se observa a terminologia do produto. E, a partir daí, também observamos os principais fatores que ocasionam a qualidade de uma galvanização e quais são os fatores também dentro do processo. A qualidade da matéria-prima é um ponto muito importante no processo. O produto sem um beneficiamento, ou seja, uma superfície isenta de resíduos ou partículas, ele pode comprometer a durabilidade do produto. E, a partir daí, o controle de qualidade de matéria-prima é muito importante. A galvanização a quente, a qualidade e a durabilidade prolongada, é necessário executar o início do processo, uma seleção rigorosa de matéria-prima, e a partir, para entender um pouquinho sobre esse processo, entender um pouquinho como esse universo influenciava, nós analisamos a Brasmetal, referencialmente a Brasmetal, que é uma empresa que adota produtos muito similares ao que temos aqui, só que também utilizado a tecnologia europeia. A primeira etapa do controle de qualidade que observamos é uma análise do visual do material,
ocasionando uma rigorosa busca sem auxílio de aparelhos de inconformidades. A segunda etapa são os ensaios de aderência de revestimento. E a terceira etapa que eles aplicam é uma inspeção de espessura média de camadas. Quando todas essas etapas e todos os cuidados são rigorosamente adotados, o resultado são peças galvanizadas de excelente qualidade e com elevada durabilidade, que é o que nós procuramos. E também mais vantajosas economicamente, que é o que toda empresa busca produzir. Não ferindo as boas práticas sustentáveis e também o bem-estar do meio ambiente. E, por fim, foi feita uma análise de resultados de alterações num layout ainda da Brasmetal em um processo de galvanização para que fosse melhorada a produtividade e fosse enxuto o espaço físico que eles tinham. Nós acompanhamos, né, uma análise de mudança de layout em beneficiamento de tubos e era necessário tanto enxugar o espaço físico quanto aumentar a produtividade e também aumentar um equilíbrio nesse processo. A simulação foi feita junto à empresa e descobrimos que, a partir da situação atual colocada para vocês, as esteiras rolantes 4, 5, 6, 7 e 8 ficavam muito tempo ociosas e existia uma distância entre elas que acabava ocupando um maior espaço físico. E era necessário diminuir esse layout, esse espaço físico, em dimensão. Foi proposto duas situações, onde o cenário 1, ele apresentou uma melhora de espaço físico, ele diminuiu um pouco a ociosidade, mas ele não aumentou a produtividade em si. Ou seja, ele não foi eficaz de primeira instância. E aí foi colocado um segundo cenário, que aí sim houve a melhora do espaço físico, né, diminuição do espaço físico, houve a melhora de produtividade e também houve a melhora de todo o tempo de ociosidade que as máquinas ficavam e as esteiras ficavam. A partir daí, chegamos ao resultado do próximo gráfico, onde 114, houve um aumento, né, de tempo médio de operação em porcentagem de 114,87%, e na situação inicial, havia-se uma ocupação de espaço físico de 75,29% e houve uma perda de produtividade, havia uma perda de produtividade de 24,71%. Com a primeira sugestão, houve um pequeno aumento de 5% em comparação à primeira sugestão, ao primeiro cenário, mas ainda não era o ideal. E a segunda sugestão, acontecia um comparativo, quando foi se comparar, aconteceu de 34,58%, um aumento de produtividade, e aí sim foi o ideal. Vou passar a palavra para o Arilson para ele fazer as considerações finais. Então, né, as considerações finais, né, avalia-se que a vida útil de aproximadamente 25 anos, né, no custo do sistema de pintura barato, é quase 70% maior que a galvanização, ou seja, os outros trabalhos que a gente faz como pintura, esse negócio todo, no final, a galvanização é um ótimo negócio para o tratamento anticorrosão. Deixar aqui nossas referências bibliográficas, né, e obrigado a todos. Boa noite.